Olá, pessoal, bom dia. É um prazer estar aqui, mediando esse painel tão bacana. Então, antes de mais nada, eu vou pedir para cada um fazer uma breve apresentação, porque eu acho que nada melhor do que cada um fazer sua apresentação, né? Quer começar, Rafa? Pode ser. Meu nome é Rafael Ventura, sou CEO do Grupo Nine, da agência Nine Comunicação e da Nine Music. Trabalho há 5 anos com creators e influenciadores digitais. Meu nome é Lucas, eu sou músico há um tempão e tenho a dificuldade enorme de me chamar de influenciador, mas aparentemente esse é o nome, então tem isso também. Meu nome é Leonardo, eu sou psicanalista, eu tenho uma obra sobre a era digital e é um prazer estar nessa mesa com vocês. Oi, bom dia, eu sou Isaf Karawi, eu sou pesquisadora em comunicação digital na USP e autora do livro de blogueira a influenciadora. Prazer estar aqui. Bom dia, meu nome é Ignalda Cortes, CEO e fundadora da Cortes e Companhia, primeira agência de influenciadores negros da América Latina e hoje empresa líder da Aliança Sem Estereótipo. Sou uma mulher negra, de pele clara, estou de camisa branca, uma saia bem moderninha jeans e é um prazer estar com tantas cabeças pensantes e criativas hoje. Muito bom. Então, eu acho que para a gente começar falando disso, né, considerando que a gente tem aí, num novo dado que eu descobri que hoje a economia criativa representa 3% do PIB do país, despontando aí acima até da indústria automobilística, a gente tem que falar de como essa saúde mental de trabalhar isso, né? Então, vou até pedir para o Dr. Léo aí começar, puxando essa fila, falando de como a gente pode, né, os influenciadores, lidar com essa pressão do engajamento sem sacrificar essa questão de saúde mental. Bom, vou arriscar uma resposta, né? Eu acho que essa questão da saúde mental em relação aos influenciadores, pensar assim em manter integralmente a saúde mental beira a impossibilidade. Me parece que o que a gente pode pensar um pouco é como os influenciadores conseguiriam se distanciar ou se separar ou se dividir entre aquela imagem que eles apresentam nas redes e que é reiterada, que o público às vezes corrobora com ela. E, bom, quem é o sujeito que lá tem um certo cotidiano, uma intimidade, que tipo de afastamento, ou quem é o sujeito por trás da tela. Se não houver se houver uma colagem assim muito integral, eu penso que o que a gente poderia assim chamar de uma certa saúde mental fica um pouco mais complicado. Eu acho que manter um certo descolamento é assim necessário, não é alguma coisa contingente, é da ordem de uma necessidade mesmo. E até fazendo esse contraponto, né, Lucas, você como influenciadora, apesar de você não se autodenominar assim, mas é o que está aqui, como que você vê isso e como que você trabalha isso também, você? Te ouvindo, eu já estava quase dizendo, me dá teu cartão, porque realmente, talvez seja o maior desafio, né, de trabalhar com internet, assim, porque a gente tenta trabalhar esse descolamento, mas é muito difícil, porque é o teu nome que está no arroba, é a tua vida que está gerando aquele interesse, e tu consegue vir a trabalhar com uma marca graças à atenção que a tua vida trouxe. Então, talvez seja uma das maiores dificuldades conseguir tentar esse descolamento, nunca conseguir ele 100%, mas é muito mais difícil do que a gente imagina, porque a vida inteira a gente ouve, não, a gente não pode se importar com a opinião dos outros, a gente tem que ser a gente e tal. Mas todo mundo já teve na escola algum momento em que algum colega de uma outra turma disse, nossa, tu viu o que ele falou de ti? Tu fica maluco com aquilo. Agora multiplica isso por uma população de um país inteiro, quando tu cai no momento que... Vira e mexe, tem momentos em que tu vira o assunto da vez e sai da tua bolha de seguidores e entra na imprensa aberta e tal. É muito difícil e é muito doloroso e é um exercício diário e uma batalha que a gente às vezes ganha e muitas vezes a gente perde. E a gente sabe que não tem... Ai, desculpa, Ignalda, pode falar. Não, eu cuido de influenciadores há 9 anos, né? E nós entramos, os influenciadores com quem eu trabalho, eles entraram como ativistas. Então, defendendo causas. E fazendo um recorte da vida, sim, mas trazendo causas que nos são caras. E uma das primeiros conselhos que... Não existia essa profissão, gente.
E ainda mais trabalhando com ativista. Então, um dos primeiros conselhos que me coube como racional era, assim que nós fecharmos o primeiro contrato bom, por favor, paguem uma psicanálise, uma psicoterapia, porque é necessário acompanhamento. Além disso, o excesso de publicidades que não é o meu caso, e não é o caso dos influenciadores com quem eu trabalho, porque eu trabalho com influenciadores negros, tem que ter assim, um cuidado da quantidade de publicidade que se passa para esse influenciador, por mais que ele tenha equipe, porque depende também da saúde integral dessa pessoa. Então, respeitar esse ser humano que, sim, gera conteúdo, sim, gera interesse, mas é ser humano. E aí é necessário ter um cuidado, e aí eu chamo a atenção muito das agências que cuidam de influenciadores. Por mais que ele esteja em alta, e ele seja um produto dentro da sua agência, ele ainda é um ser humano e não vale esse dinheiro a vida dessa pessoa, porque a longevidade dele vai depender desse cuidado, sabe? E a gente está numa sociedade e dentro do mercado publicitário em que o imediatismo e aproveitar a bola da vez é o que há. Não, eu vou perder esse momento e aí depois não vai ter mais trabalho para você. Será que não vai ter mais trabalho? Será que, se ele tiver qualidade de entrega de conteúdo e as pessoas verem uma pessoa saudável, não vai gerar muito mais futuramente longevidade desse conteúdo do que aproveitar o momento que ele está em alta? Eu acho que é uma atenção que a gente tem que ter, tanto a agência que cuida de influenciadores, como a agência que cuida das marcas. Não existe longevidade para uma sociedade doente. É sempre importante, quando a gente fala de ESG, sustentabilidade, a gente fala de vidas, da vida do planeta, de tudo que está nela, inclusive as pessoas. Muito bom. Acho que o Rafa quer contribuir, né? Sim, claro. Colocando um adendo, tem uma diferença hoje muito grande. E essa questão da saúde mental pega muito forte. Porque, antigamente, o Lucas, os dois, né? Ele é tanto músico quanto hoje influenciador, é que, antigamente, quando você era músico, as pessoas consumiam muito mais a sua música. E, hoje em dia, não. As pessoas querem consumir o que você vive. Eles querem consumir a sua vida, eles querem consumir eles querem ver o que você está fazendo no café da manhã, o que você está comendo, o que você está almoçando. Então, a gente tem vários influenciadores gigantes aí hoje que a gente pode ver isso. Então, eu acho que, às vezes, esse descolamento do influenciador, o personagem, digamos assim, e da vida real, fica muito mais difícil. Porque o que o público quer ver hoje é, eu tenho um influenciador lá, por exemplo, que ele parou de fumar, o JP Mota. E o público quer saber por que ele parou de fumar, o público quer entender por que ele parou de fumar. E isso é legal quando você também fala sobre ativismo, porque ele passa essa questão da vida dele. Ele deu uma entrevista para a Record recentemente, ele fala, eu parei de fumar porque eu estava com um problema de saúde. E várias pessoas começaram a comentar também, fez uma campanha na internet para parar com o tabagismo. Então, eu acho que o descolamento, Carol, fica muito difícil hoje em dia para o influenciador digital, tá? Porque é a vida dele que o público quer consumir. Então, não é mais como era antigamente, que era só uma arte. E até puxando, Rafa, aproveitando que você já está também falando nisso, essa questão de como os criadores serem mais responsáveis também com o tipo de mensagem que entregam. Acho que tem uma questão, né, também dessa responsabilidade e a saúde mental. Acho que está tudo muito ligado. Não, a questão da responsabilidade é imensa, assim. Hoje, o influenciador digital, que aí entra até na parte da desinformação, né, e da desinfluência, ele precisa realmente ter responsabilidade com o que ele passa, porque a gente atinge as pessoas de uma forma muito mais rápida. É praticamente instantânea que a mensagem chega ao objetivo final, ao consumidor daquela mensagem. Então, hoje o influenciador digital, ele realmente tem que ser ativista, ele tem que defender os ideais dele, ele tem que falar com aquele público dele, né? E, às vezes, isso, você sendo você mesmo, também melhora a questão da saúde mental, né? Porque aí, hoje, o influenciador ele se preocupa muito com cancelamento, com o que vão pensar de mim. E, tanto que lá na agência, na Nine, a gente tem um projeto para, no ano que vem, a gente dá realmente psicoterapia para todos os nossos influenciadores. É um projeto que a gente está estudando, é um pouco caro, mas é bastante caro, na verdade, mas é um projeto que a gente está desde o ano passado estudando. Eu acho que a partir de janeiro do ano que vem a gente já coloca em prática, mas é possível, né? É possível.
E até puxando a Issa, porque a Issa não falou aqui ainda, né, Issa? Eu vou puxar aqui alguns pontos para você, de até que ponto essa pasteurização de conteúdo, ela acaba prejudicando essa autenticidade do creator. Eu acho que a questão de pasteurização, acho que está relacionada ao que a gente estava conversando sobre saúde mental também. Porque acho que a gente está deixando de fora um aspecto bem importante da cultura dos criadores de conteúdo, que são as plataformas. Que não é só um lugar em que os influenciadores e criadores atuam, mas é um lugar que conforma. Ou seja, quando a gente pensa em exaustão dos influenciadores digitais, essa exaustão tem uma característica bem particular, que é uma exaustão algorítmica. Uma exaustão que tem a ver com responder às demandas de uma plataforma, que te exige usar o Threads, usar o Reels, usar qualquer nova funcionalidade que está em jogo, que te exige produzir todos os dias, numa velocidade hiperacelerada, que tem a ver com desconsiderar o humano, porque existe um chefe que está ali operando na instância da plataforma que a gente não vê, que não é de carne e osso, mas é maquínico, existe, e que depois o influenciador relata que está cansado, que não aguenta mais, e o que ele diz tem a ver com: estou cansado porque perdi criatividade, porque tenho que responder às demandas do algoritmo, que são pasteurizadas. Que tem a ver com uma exigência de um conteúdo que é sempre o mesmo porque atende aquilo que a plataforma espera que seja atendido, o mesmo porque não há risco. Se eu faço tudo igual, eu não arrisco, e aí eu não vou ser penalizado pelo algoritmo, por exemplo. Então, a gente tem um impacto das plataformas importantíssimo para pensar saúde mental, conteúdo, criatividade e a relação de trabalho dos criadores, né? Então, acho que essa questão de pasteurização não está só no colo do influenciador. A gente fala, né, os conteúdos estão todos parecidos, todo mundo faz as mesmas coisas. Por que será que faz? Acho que tem talvez uma questão que a gente possa tensionar, né? Agências podem tensionar, marcas podem tensionar, mas do outro lado a marca exige: você podia fazer desse jeito, né? Porque funcionou com o influenciador XYZ, deu super certo, viralizou. O que é viralizar se não fazer a mesma coisa o tempo inteiro, porque alguém fez e chegou em milhões de pessoas, né? Então, quando a gente pensa nesse ecossistema, é um ecossistema plataformizado, que vai impactando em várias camadas, da saúde mental ao conteúdo, né? E se você vê alguma forma de como os influencers, os criadores, eles conseguem pensar em conteúdo de uma forma menos genérica? Porque eu falo muito que a gente cria conteúdo para seres humanos, né? Então, a gente fica nesse looping de o ser humano, mas é o algoritmo, é a forma como a gente precisa, como a gente agrada a marca. Então, é esse looping. Sei que não tem uma bala de prata também, né? Mas, assim, o que você poderia trazer aí para contribuir? Tentando ser otimista, eu acho que é não perder de vista, de fato, as construções que a gente estabelece na ideia da comunidade, né? Porque se a gente for pensar no que é ser influente, acho que a palavra se perdeu, né? Às vezes fala de influenciador e esquece que ele é uma pessoa influente. E a pessoa influente é desde o padre de uma cidade ao professor da escola. Então, o que significa ser esse sujeito influente, se não aquele em quem a gente confia, que a gente chama para conversar, o nosso melhor amigo que indica filme para a gente no fim de semana, né? Então, é retomar um pouco a essência da palavra do que é ser um influenciador, né? Do que é ser alguém que é líder. Um líder escolhido ali de forma tácita, sem ninguém perceber. Acho que a riqueza do conteúdo está um pouco aí, né? E também acho que reconhecer a falácia da autonomia em relação: eu sou meu próprio chefe, eu faço os meus horários. E não é, porque tem essa lógica em jogo, né? Tem uma expressão que os pesquisadores da Creator Culture, que é uma área de pesquisa, que eu faço parte, inclusive, eles usam uma expressão que é a templatability, templatização, entendendo a nossa cultura de influência como uma cultura da templatização. Está tudo meio igual, porque é isso que se espera, mas, ao mesmo tempo, acho que resgatar essa perspectiva tem a ver um pouco com assumir esse lugar de alguém que cria conteúdo, sim, mas alguém que lidera comunidades. E a liderança se dá também no diálogo, na confiança. Acho que pode ser uma saída possível. Eu acho muito legal quando você traz essa questão de comunidade, né? Querendo ou não, o conteúdo todo é feito para quem você tem ali numa audiência muito mais engajada, né? E aí, quando a gente fala, vou deixar até uma pergunta aberta aqui, quando a gente fala, por exemplo, de inteligência artificial, ele acaba sendo uma ameaça ou uma ajuda para o criador de conteúdo? Não sei se o Lucas quer falar um pouquinho disso. A pouca experiência que eu tive até agora, ela veio, na real, quer dizer, eu reconheci ela em briefings de marcas, que eu vejo, nossa, isso aí foi IA que escreveu. Porque tem sempre um dedo extra
que não faz o menor sentido naquele briefing. Eu disse, mas que frase, o que ele quis dizer com isso? Então, nesse sentido, por enquanto, para mim só tem sido muito estranho. Tem tipo, aumentado a quantidade de idas e voltas até a gente se entender. Mas eu acredito que, eventualmente, possa ser uma ferramenta. Ainda está muito, pelo menos na minha experiência, que é muito pequena com o IA, está muito esquisito, assim. Tipo, parece que tem um selo, pum, escrito com IA. É que nem trabalho de colégio que, pum, só pesquisou na Wikipédia. É meio que essa sensação que eu tenho. Acho que, pelo menos, eu espero que tenha sido feito com IA, né? Porque se foi uma pessoa que fez. Não, a gente teve alguns trabalhos muito legais que a gente fez com IA, mas é mais para a parte de imagem. Então, a gente consegue fazer algumas edições de imagem para foto com IA. Então, é claro, eu não entendo dessa parte muito bem, mas a gente conseguiu fazer alguns trabalhos legais lá. Mas a gente desumaniza também, né? Em Desumaniza algumas coisas. também. Tendo até uma pessoa que não é da nossa agência, um cliente, mas sim uma amiga pessoal, que tem uma empresa de joias, por exemplo, e ela fazia joias para crianças. E ela falou que o custo que ela tinha de set, de catering, de tudo, ela reduziu absurdamente com o IA e ela faz só a aplicação. Então, às vezes, ela ficava 3 diárias para fazer e não chegava na capa do catálogo da joalheria. Então, tem um movimento de melhoria nisso, mas também tem essa outra questão de o quanto que a gente afasta a parte, né, de criação de conteúdo. Eu acho que o IA, para todo o mercado, é um exercício, uma disposição nossa de entender as novas formas de comunicação. Até pouco tempo, influenciadores digitais, criadores de conteúdo, eram criticados pela mídia tradicional. Agora está todo mundo entrando, todo mundo quer fazer. Por quê? Porque tem caminhos que não tem volta. Então, e aí eu acho que parte de nós, como que a gente vai utilizar? Como que a gente utiliza a internet? Né? Quais são os criadores que a gente segue? Né? Porque todo mundo fala, pô, mas é tóxico, alguns influencers, tira do seu feed, e aí ele não vai fazer mais parte. O IA é a mesma coisa. Quais são as perguntas que a gente está fazendo para o IA para ajudar no nosso dia a dia, no trabalho do dia a dia? Eu, no começo, gente, eu era bem resistente ao IA. Quem me trouxe a perspectiva de auxílio e de colaboração foram os criadores. Porque eles começaram a entender o que eu acabei de falar aqui. Nós também não éramos possíveis dentro do mercado de comunicação. Então, já que o IA existe, o que a gente pode fazer com ele? Então, dependendo das perguntas que você faz, ele te auxilia no dia a dia. E, pasmem, eu já coloquei legenda no IA que ele não conseguiu melhorar. Ele não conseguiu fazer algo melhor. Ele respondeu que estava ótimo. E ele fez exatamente o que eu escrevi. Então, de repente, como que a gente está se relacionando com essa nova tecnologia? Porque não é somente jogar lá e... o que a gente pode intencionar ali? É tudo intencionalidade, como na vida, como nos nossos propósitos, como no nosso trabalho. Eu acho que o IA ele pode vir como um grande colaborador do seu trabalho, se você também dedicar tempo em se relacionar com essa ferramenta. E aí ela pode te trazer algumas possibilidades. Eu que escrevo muito, às vezes tenho dificuldade com legendas. Então, às vezes, ele me ajuda no resumo, que eu tenho dificuldade, né? Como vocês estão vendo, eu falo pra caramba e escrevo também. Então, como que a gente pode se relacionar com ele? Eu acho que, assim, a gente também melhora a nossa saúde mental de não sofrer com o novo. O novo, eu, como uma mulher de 51 anos, daqui a 7 dias, o novo, às vezes, ele assusta, mas ele é necessário. Então, só basta a gente unir o novo ao nosso conteúdo e o nosso repertório para que fique ainda melhor. É uma filosofia muito africana essa, né, de unir com integralidade o novo, o velho, e quem está no meio pode possibilitar a forma com que isso vai ser utilizado. Então, se você está no meio, possibilite, porque não tem volta. E como que a gente vai passar para as nossas crianças, para o futuro, a utilização dessa ferramenta se a gente não exercitar? E tem uma questão muito importante, que é assim, quem não usa o novo vai ficando no passado. Eu tive uma aula, numa pós-graduação, tive uma aula com o Karnal, que ele fala uma frase que eu gosto muito, que ele falava muito assim, tem muita gente que fala, no meu tempo era melhor,
no meu tempo era diferente. Seu tempo passou. Não é mais assim hoje em dia. Então, se você não se atualiza e não usa o que tem aí, você vai ficar no passado, vai viver no seu tempo e vai ficando para trás. Quando a gente fala, até pegando 2 ganchos, um daí saiu do Lucas, quando a gente fala da questão de comunidade e chegar a um roteiro tão engessado, como é que a gente consegue trazer originalidade, ser diferente, trazer essa diferenciação? E muitas vezes, para a questão de comunidade, é a forma como você fala. Por exemplo, o Lucas hoje, agora nos bastidores, estava falando, esse pão de queijo está tri, então você vê que isso é dele, né? Então, essa coisa de como que ele pode implementar o tri nas collabs ou na forma de marcas, né? Para que a sua própria comunidade te reconheça ali, né? Então, é isso que eu vejo muito de... Qual que é o maior desafio aí nisso? É uma batalha que a gente às vezes até trava com marcas, assim, porque tem termos, pelo fato de eu ser gaúcho, tem termos que eu uso, tem termos que eu não consigo usar. Eu não consigo falar você, eu não sai da boca, né? Então, às vezes eu tenho que brigar em termos disso, tipo, eu não posso falar, nossa, que da hora, porque não faz parte do meu léxico, né? Então, e na real tem sido uma dificuldade que tem aumentado. Eu achei que seria o caminho contrário, né, no trabalho com marcas, mas parece que há 3, 4 anos a gente tinha muito mais liberdade. Assim, as marcas te davam muito mais, tipo, eu estou anunciando no teu canal de TV, então eu quero que tu dê a tua linguagem. Hoje em dia tem vindo um pouco mais engessado e um pedido mais de que a gente faça como se fosse um comercial que iria para uma Globo, por exemplo. O que eu não estudo o marketing, eu só vivo ali no chão. Mas não me parece fazer muito sentido, porque o público que gosta dos vídeos que eu faço, das coisas que eu posto, eles não querem que eu dê uma ficha técnica de quais são os ingredientes que estão naquilo. Querem saber em que ocasião eu vou beber. Então, essa batalha esse cabo de guerra com as marcas, às vezes, de dar a mensagem que ele quer e, ao mesmo tempo, manter a tua verdade, eu acho que ele... Se precisa existir, ele poderia se pender um pouquinho mais para a gente. Porque eu sinto que o resultado que eu tenho, pelo menos tipo, quantificável ali de engajamento, quando eu posso colocar o meu jeito, é absurdamente maior. Mas, no fundo, às vezes a gente tem que dizer assim, senhor, o que eu preciso falar? Quais são os do's e quais são os don'ts? É um grande desafio, né, em relação a isso. Vocês acham que isso acaba... Eu, né, no meu ponto de vista, acabo vendo que isso enfraquece muito conexão, né, em relação a isso. Não sei se aí você quer contribuir um pouquinho em relação a isso também. Eu acho que tem uma questão que volta um pouco no que a gente estava conversando sobre o que é ser esse sujeito influente. Acho que o exemplo do Lucas é sensacional, porque assim, as pessoas se aglutinam ao redor de outra, porque encontram nela alguma coisa. E qualquer coisa. Pode ser que a pessoa combina bem verde com laranja e faz looks incríveis. Pode ser porque a pessoa é super divertida. Pode ser porque é uma autoridade num assunto. As razões são muitas. E é isso que faz com que essa pessoa consiga construir comunidade e reunir gente ao redor. Não existe razão evidente de uma contratação tirar esse valor da estratégia de comunicação com o influenciador. Porque se ele é capaz de trazer gente para perto a partir desses atributos e desse tipo de trabalho, tirar isso da jogada, vale mais a pena contratar alguém que seja mais rápido com o roteiro, vale mais a pena fazer um deepfake e botar essa pessoa para falar, ter seu influenciador virtual, né, um avatar, enfim. Se essa é a ideia, se é roteirizar, se é dizer exatamente o que se tem que falar, parece que fica de fora a razão de ser um influenciador, um criador de conteúdo, né? Acho que isso escapa. E aí acho que entra um risco também, que tem a ver com a conversa que a Ignalda trouxe sobre inteligência artificial, que eu acho que é sensacional. Não sei para quem acompanha aqui o mercado de criadores chineses, que é incrível para a gente aprender, como é que eles têm feito deepfake de si. Então, eu e Saf faço deepfake de mim mesma, porque eu consigo produzir conteúdo 24 horas por dia. Né, meu avatar, enquanto eu durmo e descanso. Então, curioso pensar nisso, porque quem que é essa pessoa que está ali produzindo conteúdo 24 horas por dia, se não alguém roteirizado? E será que é exatamente esse o caminho que a gente quer percorrer num mercado tão legal, criativo, rico? Tenho dúvidas, né? Não quero fazer parte dessa brincadeira, enfim. E é curioso, né, que o próprio Lucas diz que os resultados são melhores quando há essa dimensão de uma certa singularidade que é transmitida, né?
mas nesse sentido talvez seja aí uma pressão das plataformas mesmo, né? De um lado a estrutura, de outro o sujeito. Mas eu acho assim que deve haver até um apelo para as agências para pensar na dimensão mais existencial do marketing mesmo, né? Que pode transmitir valores, signos, que as pessoas possam se reconhecer. É muito legal o exemplo que o Lucas dá, né? Que ao invés de responder sobre determinado produto, ele produz questões no espectador, né? Olha, eu faço mais ou menos assim, mais ou menos assado, é parte do meu cotidiano. Ao invés de falar faça assim ou faça assado, né? Há uma dimensão assim um pouco que provoca dúvidas, que provoca uma certa construção, acho que mais a médio prazo, a longo prazo. Sócrates ainda é um influenciador com o qual a gente bate cabeça e fica assim, discutindo. Ele disse aquilo. Jesus tinha uma linha de transmissão de alguns apóstolos, né, escrevendo. Será que ele foi um influenciador com uma certa de perseverou? Bom, acho que sim, né? É retórica, né? Bom, eu acho que pensando assim em lucro muito rápido, essa dimensão da robotização pode ser assim eficaz e tal. A gente vê muito isso com os bets, mas eu acho que cabe aí uma pré-reflexão sobre essa dimensão do lucro muito direta, assim. Eu tive 2 experiências que foram engraçado e coincidentemente foram nos últimos 2 meses que me chamaram muita atenção. Que eu recebi um briefing e tal, marcas inclusive que eu gosto muito, que consumo já antes de trabalhar com eles. E eles disseram, olha, é isso aqui que a gente quer falar, mas a gente gosta do teu jeito, a gente gosta dos teus vídeos, a gente quer a tua linguagem. Aí eu, beleza, aí fiz meus roteirinhos, mandei. Aí eles mandaram, então a gente não gostou porque a gente não sentiu que é a cara do Lucas. Tá bom. Aí eu pedi para a minha agência, pergunta para eles o que eles acham que é minha cara, para eu tentar fazer um roteiro que se encaixe com a cara que eles enxergam de mim. Porque eu disse, nossa, mano, tava muito a minha cara. E talvez eles não queiram tanto a minha cara assim, o que acontece com frequência. Mas foi muito interessante isso, porque foi nos últimos 2 meses, é uma coisa que nunca tinha acontecido. Assim. Quando eles dão liberdade, geralmente, eles já conhecem as coisas que eu posto, a minha linguagem e tal. E nesse caso, eles, não, a gente queria uma coisa mais a cara dele. Eu não sei muito o que fazer, mas a gente tenta. Eu acho que o que acontece é que as marcas, elas ultimamente têm criado um briefing e uma campanha muito pasteurizada mesmo para, sei lá, vamos fazer com 100 influenciadores. Então, você cria meio que um briefing genérico e você quer que todos façam daquele... o cara do Sul vai fazer igual do Carioca, que vai fazer igual o cara do Nordeste. E não é assim que funciona, né? As marcas, elas têm que entender que se elas estão contratando criadores de conteúdo, ela precisa deixar que os criadores de conteúdo criem conteúdo com a sua identidade individual de cada um, né? E esse é um mega exemplo que não está acontecendo isso. E aí nessa, doutor Léo, talvez você tenha um novo paciente porque tem uma crise de identidade recente que aconteceu aqui, né? Mas essa crise de identidade, ela é contínua no ser humano, né? Você pede no começo para a gente se apresentar. Eu penso, ferrou, assim, né? Como é que eu vou fazer uma certa definição do que eu sou? Sempre existe alguma dimensão bem distante entre essa imagem que a gente apresenta e o que a gente vai tentando definir do que a gente é. Isso colapsa muitas vezes. Se a gente tem a dimensão, por exemplo, que os espectadores, que o interlocutor nosso, o espectador, o consumidor nas redes, ele produz demandas e que a gente deveria corresponder a essas demandas de uma maneira integral, esse é o pior, assim, porque isso elimina qualquer... Primeiro que isso pressupõe de que a demanda seja algo muito consciente, muito direto. Aí viram esses virais já reproduzidos e reproduzidos. E se a gente pensar assim, nos grandes cases de virais, existe assim, um ponto de aleatoriedade, de acaso mesmo, que é muito interessante, que tem sido cada vez mais esvaziado, né? Essa coisa que a gente não espera, né? Do inesperado que... Até quando a gente fala dessa questão de responsabilidade do conteúdo, até queria, Rafa, que você falasse o quanto que vai essa responsabilidade para o influencer na questão desse impacto social que acaba tendo, né? Sobre as marcas ou sobre a publicação? A responsabilidade do próprio influencer no que ele acaba publicando ali e o impacto social que ele tem, querendo ou não, de acordo com toda a comunidade. Né? É imensa, porque assim, quando a gente, na época da minha mãe, digamos assim, a TV era o que influenciava.
Só que a TV era um disparo em massa. Assim, você fala com rico, com pobre, com gordo, com magro, com preto, com branco. Fala com todas as camadas da sociedade. Hoje, o influenciador, ele tem ali a sua comunidade. Então, a gente tem influenciador, por exemplo, que é especialista em falar sobre pele negra, cabelo afro. Ele vai falar com aquela comunidade. A pessoa que não tem isso não quer saber daquele conteúdo. A pessoa que fala sobre viagem, por exemplo, vai falar com uma pessoa que quer mais viajar, que quer mais... Isso você está falando diretamente com o seu público, que também entende daquele assunto. Então, eu acho que você hoje é muito mais cobrado daquilo. Então, você tem que ter muito mais responsabilidade para falar. E hoje, as pessoas, desde a época da pandemia, quando a gente viu influenciadores fazendo festas, né, durante a pandemia, veio um movimento de lá para cá que o próprio público tem cobrado os influenciadores a questão de responsabilidade social com relação ao público que eles têm. Então, hoje em dia, o influenciador ele tem que ter uma responsabilidade imensa, porque ele também vai ser cobrado, e aí vem o tal do cancelamento, né? Ele também vai ser cobrado pelo público dele, não só mais o influenciador que faz o que ele quiser, a hora que ele quiser. E as marcas também têm grande responsabilidade nisso. Porque hoje o influenciador que tem alguma polêmica, por exemplo, a marca não contrata mais. Ah, não, eu não quero mais aquele influenciador porque ele se envolveu numa briga ali sobre isso, ou teve uma agressão, ou alguma coisa do tipo. Então, hoje, o influenciador ele tem que ter uma responsabilidade muito grande para manter o negócio dele, né, que é o ganha-pão dele, mas, ao mesmo tempo, para influenciar as pessoas e a comunidade ali que ele se comunica. Hoje a gente tem visto também um movimento não só de influência, como desinfluência também, né, nessa questão do consumo consciente. E aí, como esse impacto dessa desinfluência vocês veem nessas decisões aí de compra do público? Nós temos visto, de forma, eu acho que bastante latente agora, o quão as bets contratam, têm muito dinheiro para a contratação, e a gente tem assim, um colapso social, porque influenciadores que sonham. O que é sucesso? Sucesso, dentro de uma sociedade capitalista, é acúmulo de capital. Então, no mercado de influenciadores não é diferente. Ele quer ter dinheiro também. E se não tem oportunidades em outros produtos, vem a Bet e oferece. E aí, do outro lado, a gente tem uma audiência que, por conta dos motivos de vulnerabilidade social, além de consumirem muito a comunicação da internet, se engajam demais nos conteúdos desses influenciadores. E aí o influenciador fala que aquilo é legal, que vai dar dinheiro, ele acredita, ele acaba apostando. Antes, para fazer jogo de bicho, a gente tinha que sonhar primeiro, sonhar, interpretar o sonho para poder ir lá na banca e fazer. Agora, com um clique, você faz a aposta ali. E aí, eu não sei se a sociedade, eu acho que ainda não tem dimensão do rombo que isso está causando, porque é vício, né? Tem uma dopamina ali que acaba criando, e as pessoas fazem cada vez mais. Isso tem destruído lares, isso tem destruído pessoas. No gueto, na periferia, nós já temos casos de pessoas que devem para agiotas. E vocês, para quem não sabe, quem deve para agiota, na periferia, paga com a vida, se não pagar, né, ali com dinheiro. Então, assim, a gente tem um problema social sendo causado pela desinfluência, né? E aí, como que você critica? Porque eu estou falando, são vários influenciadores, inclusive influenciadores do próprio gueto, que ele só vê essa oportunidade de ganhar dinheiro. Então, como que a gente resolve? O buraco é mais embaixo, é um problema social, é um problema de educação. E isso está afetando a todos, afeta a indústria de influência, afeta a sociedade como um todo. E a gente... Ah, Ignalda, mas você está me dizendo que não tem jeito? Adictos, né? Tem tratamento. E aí a gente está estimulando, e eu fico muito preocupada da corresponsabilidade
como sociedade, como política pública, porque eu, como indivíduo, eu não tenho como parar as bets. Eu não tenho como regularizar a forma com que ela se comunica. Mas uma política pública pode fazer isso. A gente está falando de leis que devem existir, de legislação, porque a gente está falando da população brasileira. E a gente entende que um governo vai trabalhar por essa sociedade, pela vida das pessoas. E aí é para a gente pensar mesmo, como sociedade, o que está sendo levado lá para dentro, sabe? Para dentro do legislativo, para dentro das academias, para dentro das pesquisas em psicanálise. O que a gente vai fazer? Porque isso vai impactar cada vez mais. E eu não vejo esse movimento, eu vejo a individualização. Aí eu vou pegar a fulana e vou, né, quer dizer, a justiça vai, pega 1, 2, 3 pessoas e punem essas 3 pessoas. Isso não vai resolver o problema. Não estou dizendo que as pessoas não devam ser punidas por atos ilícitos que devam estar cometendo. Não é isso. O que eu estou dizendo é que a gente não vai resolver o problema demonizando a Deolane. Não vai ser assim. Não vou resolver o problema prendendo 1, 2, 3 pessoas. Isso é um problema social que deve ser encarado com muita seriedade e que o buraco, sabe, precisa de mais gente imbuída e engajada em resolver esse problema. Isso não é um problema do indivíduo, não é um problema do influenciador que topa fazer essa propaganda, essa publicidade, essa desinfluência. Isso é um problema de uma sociedade pautada no individualismo. Nós somos um coletivo. Se um não está bem, todos deveriam se sentir mal. A gente, até hoje, não aprendeu isso. Não vai estar bom enquanto pessoas estiverem se viciando em jogos. Não estará bom se pessoas não estiverem sendo educadas para olhar para o mundo de forma plural, para seguir influenciadores que possam trazer a arte. Não vai ficar bom enquanto nós não tivermos professores ganhando bem, sabe, para poder se atualizarem, trazerem mais interesse dentro das escolas e até serem esses influenciadores que eu tive na década de 80, eu sou quem sou porque eu tive grandes influenciadores. Os meus professores, eles transformavam o mundo dentro da sala de aula. Mas se eu não valorizar o professor hoje, como ainda não é, como que alunos vão sonhar em ser professores ou vão sonhar em ser outras coisas a não ser influenciador digital? Porque isso virou como era na década de 80, sonhar em ser modelo ou jogador de futebol. Hoje eu sonho em ser influenciador digital. E para quê? Para passar qualquer coisa. Que eu não estou demonizando esse lugar, até porque eu trabalho com influenciadores digitais que são extremamente relevantes. São comunicadores sociais, são publicitários, são jornalistas. A gente tem o exemplo da Faida Bello, que é uma advogada de direitos, que traz a comunicação, sabe, faz uma conexão incrível, trazendo a democratização dos direitos humanos e dos direitos civis. Então, a gente ainda tem esse exercício para fazer nas escolas, que olha, você pode ser tudo. A comunicação pode ser um canal, uma forma. Mas você pode ser astronauta, você pode ser professor, você pode ser músico, você pode ser tudo. E aí, a rede social pode ser uma forma de você treinar roteiro. Porque é redação, gente. Não é dizer isso aqui não presta, é como que eu estou utilizando. Mas os nossos professores estão preparados para conversar sobre isso? Os nossos professores estão formados, sabe? Eles estão tecnicamente preparados para motivar os nossos alunos. E por que não estão? Ou porque não são incentivados a isso, ou porque ganham tão pouco e tem que fazer tão o arroz com feijão ali, que não conseguem também estourar essa bolha, e aí a única coisa que resta é proibir o celular na sala de aula. Porque os nossos professores não têm incentivo. E, de novo, isso é um problema lá da escola municipal? Não, isso é um problema da sociedade. O que a gente vai fazer com isso? Eu trouxe esse assunto dos professores porque isso me dói demais. Porque foram os professores que me
me deram a possibilidade de sonhar. Os professores, eles semeiam até onde não tem terra adubada. Eles colocam a semente. Eles fazem a gente acreditar. Então, como que a gente pode, como sociedade, como comunicadores, como criativos, sermos mais ativos e agentes nesses lugares? A gente está falando do futuro do Brasil, da maior parte da população. A maior parte da população não acessa essa comunicação que a gente está tendo aqui hoje. Como que você, como indivíduo e comunicador, e publicitário, jornalista, ou seja lá qual for o seu papel dentro da sua organização, como que você age na sua comunidade, seja ela os seus colegas de trabalho ou o seu bairro? O que você está fazendo para fazer a diferença na vida das pessoas? Ah, Ignalda, mas eu já tenho tanta coisa para fazer. Vocês acham que eu tenho pouca? Eu tenho muita e vou ter muito mais. Eu tenho 51 e quero viver até os 106. Mas eu quero também preparar outras pessoas para irem ocupando os lugares que eu não vou ocupar mais, porque eu vou estar cansada, eu vou querer tomar uma cachaçinha e trocar umas ideias num terreiro, entendeu? Eu não vou querer ficar todo momento incentivando, indo na escola pública. O que a gente está fazendo aqui hoje, estando ativos? É uma pergunta, é uma proposição para vocês, porque vocês são influenciadores. Vocês atingem outras pessoas ao redor de vocês. Apontar o dedo para quem está fazendo a desinfluência não vai nos auxiliar como sociedade se nós não nos tornarmos agentes. Então, eu convido e convoco a todos que estão aqui hoje, dia 13 de outubro de 2024, a serem agentes transformadores dessa sociedade. Não vai mudar nada só com 1, 2, 3, 1 milhão de influenciadores na rede social. Não vão conseguir dar conta do que a gente ainda tem para fazer. Então, somos todos nós aqui responsáveis por isso. Sem dúvida, o impacto... Maravilhosa. Sem dúvida, esse impacto, né, social, financeiro, que você estava falando das bets, ele impacta, né, como uma forma coletiva aí. E eu não sei se o Dr. Léo, de repente, pode trazer essa questão de como a gente consegue, como os influenciadores podem apoiar nesse momento controverso, né, da questão das bets, por exemplo, em termos de saúde mental, ou da forma de vícios, de como a gente pode colaborar dessa forma mais educativa, né, diferente do que a gente tem aí, do que a Ignalda trouxe, né, de questão de escola, de coisas que não sendo trazidas, como movimento social, a gente pode ter uma capilaridade, uma abrangência muito maior para ampliar isso. Esse tema é muito espinhoso, assim, das bets. Eu concordo completamente com a Ignalda. Eu acho que a gente tem que pensar muito, assim, em sair de algumas soluções mais voltadas a esquadrinhar, assim, respostas em relação ao indivíduo, mas pensar mesmo enquanto sociedade. Eu fico muito impressionado, né, porque já escutei de agências, já trabalhei com, por exemplo, influenciadores cancelados, o quanto há, né, preocupação para algumas agências em relação a não pensar em veicular publicidade de maneira subjacente, justamente para não responder legalmente em relação a isso. Sempre marcando lá, né, isso é publicidade e tal. Aí as bets entram no mercado, e é isso, com o poder do capital, que eles não estão tão preocupados com a condenação jurídica, né? Porque há tanto lucro que não existe essa preocupação e, bom, não tem aviso de publicidade, uma grande parte deles é isso, né? É um grande influenciador fazendo o próprio jogo e dizendo que lucrou com aquilo, sem, né, um preparativo em relação a... Então, eu acho que a gente tem que pensar assim, a saúde mental é só um ponto da cadeia, assim, é a ponta, né? Em relação a pensar assim, entrar mesmo com as agências reguladoras, pensar um modo de sociabilidade no qual as casas de aposta não tenham assim passe livre de uma ponta a outra da estrutura social, senão eles fazem basicamente o que eles querem, da maneira que eles querem. Isso pensando assim em legislativo, em executivo. Eu acho que a gente está assim num momento muito complicado enquanto sociedade, que isso não vai ser resolvido a gente jogando para baixo do tapete, Acho que isso tem que ser levado, discutido enquanto política pública, não só isso, o caso da Deolane.
pegar uma pessoa e execrar, esse é um tipo de moralismo que a gente tem que discutir, que tipo de discursividade social que elimina a dimensão do sujeito, que sofre, que vai lá jogar assim, pensando em um tipo de lucro muito rápido. E, bom, isso é ambivalente também. Se muitos influenciadores aqui, quem é influenciador chega com uma proposta muito grande, é difícil, assim, enquanto indivíduo, pensar, putz, não vou enriquecer para... mais ou menos, né? Tão ambivalente. Las Vegas está lá, tem casa de aposta, bom, eu vou falar que não. Eu acho, então, que a coisa tem que ser complexificada e a gente pensar, assim, principalmente através do Congresso, em barrar as casas de aposta de fazerem exatamente o que querem em termos de tecido social. Assim. Perfeito. Rafa, como que vocês blindam os clientes hoje da Nine, por exemplo, em relação a isso? Assim, uma curadoria de quais jobs que vão ser pegos ou não, de ter realmente essa responsabilidade de o que pode acontecer com ele na carreira no curto, médio e longo prazo? Não, a gente tem uma curadoria dos clientes que nos procuram. Como nós trabalhamos? A gente faz alguns projetos e apresentamos para alguns clientes nossas marcas, né? E algumas marcas nos procuram querendo algum creator ou alguma personalidade específica. Dependendo, a gente tem um questionamento quando um influenciador ele entra na nossa agência, até para a gente entender no que ele acredita, o que ele apoia, quais são as causas que ele apoia. E, baseado naquele questionamento, a gente já barra algumas marcas. Bet é um exemplo, a gente não faz lá. E o influenciador, se ele quiser fazer por fora, por ele mesmo, a gente libera, mas a gente não participa desse trabalho. Isso é uma questão de credibilidade, né, que vocês deixam. Exatamente. Muito legal isso. A gente tem visto esse movimento da desinfluência. Até queria ver com a Issa, o que você vê se, de repente, esse movimento ele cria um vínculo com a comunidade, ou como que você enxerga dessa forma? Eu acho que tem duas coisas, assim. Uma é a desinfluência que o Ignaldo já comentou com a gente, que é assim do bad influencer, né? Se a gente fosse colocar numa matriz. Mas esse termo desinfluência, ele surge no ano passado, no comecinho de 2023, no TikTok. E ele foi um termo que surgiu a partir de tiktokers que se viram envolvidos num consumismo desenfreado por conta, né? Assim, não sei, para quem trabalha com TikTok deve conhecer a hashtag TikTok made me buy it, né? O TikTok me fez comprar isso, uma das hashtags mais volumosas da plataforma. E, em resposta a essa hashtag, criadores de conteúdo pensaram em outra, a desinfluência, que tem a ver com, você que comprou todos os... Carmé Desfine, acho que é um exemplo maravilhoso para a gente dar, maravilhoso mesmo, assim, um case bonito de discutir. Você que comprou os 35, vem aqui comigo, vamos pensar em comprar menos, em usar até o final. Tem uma hashtag também muito legal no TikTok, que é o Project Pan, que é acabar com os produtos, que eu acho curiosíssimo, porque eu não sei. É curioso a gente pensar nisso, né? Comprar antes de terminar. E aí uma discussão no sentido de vamos usar o que a gente tem, vamos consumir mesmo, e eu serei seu guia nesse processo. Eu serei o desinfluenciador. Então, o termo nasce nesse contexto de um sujeito que diz, vamos consumir menos. Se você comprar isso aqui, já dá conta, já resolve sua vida. O que é muito interessante, porque o desinfluenciador é influenciador igualzinho, né? Mas é o influenciador que fala, calma, peraí, que é o influenciador do minimalismo, né? Isso já existia no YouTube, está no outro lugar. Então, se a gente olha para esse cara, é muito interessante. A iniciativa de mobilizar pessoas que se veem ali, meu Deus, eu estou comprando de uma forma maluca aqui, preciso que alguém me guie nesse percurso de rever minha relação com influenciadores, e aparece um influenciador que te ajuda a consumir menos. Então, nesse aspecto, interessante, comunidade construída, mobilizada. Agora, a desinfluência, que a Ignalda comentou, aí ela é sagaz, no sentido de esmiuça a estrutura da relação da influência. Porque quando a gente pensa a relação com o influenciador, ela pode se estabelecer a partir de, por exemplo, identificação e projeção. A ideia da projeção é olhar para Deolane, que também é um exemplo sensacional nesse sentido, olhar e falar assim, poxa, eu tenho tanta coisa parecida com ela,
Eu olho para ela e me vejo no futuro, ela é meu espelho invertido, né? Eu olho para ela e penso que existe uma possibilidade de ser assim, viver assim, pensar uma vida nesses termos, me projeto nela. Portanto, quando ela chega, ou qualquer outro influenciador, né, e simula que joga e que ganha, eu olho para ele e penso, será que foi por aí que ele chegou na viagem? Será que foi por aí que ele conquistou o que tem? A mesma ótica quando a gente pensa numa relação de identificação, que é olhar para o influenciador e falar, nossa, ele seria meu melhor amigo. Acho que o Lucas tem um pouco essa relação com as audiências, né? Nossa, ele parece tanto comigo, ele é divertido, eu seria meu melhor amigo. E aí é cruel também uma publicidade enganosa entrar nessa relação, que é uma relação estabelecida na chave da confiança, né? Que é, se você é meu melhor amigo, toma aqui, aposta, vai ser legal, você vai ganhar como eu ganho. Então, olhar para a Bets a partir dessa estrutura de esmiuçar a relação que se dá ali é interessante, porque revela para a gente também como a influência opera, né? Então, não é o consumidor sozinho, a audiência sozinha, não é o influenciador sozinho, é coletivo mesmo, é pensar de forma coletiva, porque tem muito mais em jogo, né? Tem crise da influência, acho que aí a gente pode pensar numa crise da influência, acho que a gente pode pensar em crises sociais em andamento, então, acho que pensar de forma coletiva é o caminho, mas você saudosista e seguir pensando em desinfluência lá do TikTok, da galera se ajudando. Não. Acho que a gente e segue ver assim. como, para cada bolha, o que significa influência. Porque a desinfluência, para a minha bolha, né, que são criadores com propósito, ela já vem na lógica realmente oposta. Porque atrelar a palavra influência, a expressão influência ao consumo, eu acho que é desperdiçar tanto do que a gente é e o que todos, né, enfim, tantas pessoas tão fantásticas que tem na rede social. A influência não é sobre influenciar para comprar. A influência é sobre como que eu cheguei até aqui. Influenciar vidas, qual é né? a comunicação que como que a comunicação pode te auxiliar? O que a educação fez na minha vida? Como que a minha estrutura familiar, né? Como que eu me identifico com um influenciador que tem uma estrutura familiar parecida com a minha, por exemplo? Não é o meu caso, mas não tenho pai, eu tenho familiares que cumpriram, enfim, que são marginais, né? Que estão dentro dessa lógica social de vulnerabilidade e ainda assim eu consegui fazer algo fantástico. Então, assim, e aí é interessante como se separa, né, do TikTok, a influência vem da lógica do consumo, enquanto que a expressão, o influenciador, dentro do que eu trabalhei, né, nesses 9 anos de Cortes e Companhia, ela vem na lógica do o que eu quero fazer para deixar um legado. Qual é a minha participação dentro da sociedade? Vem numa dimensão tão maior e tão especial, vem na dimensão de Jesus Cristo e de tantos outros líderes que mudaram a história, né? Então, é incrível como que as expressões mudam dependendo da plataforma e como que quem está do outro lado enxerga. Porque pode ser que quem está do outro lado enxergue isso. O influenciador é aquele que me influencia a comprar. Isso é muito absurdo, gente. Mas, enfim, vamos continuar. Eu acho que nós temos um caminho. Agora, é uma escolha. E quem não vê a possibilidade de escolha, como que a gente pode colocar uma lente? Ajudar a colocar uma lente. Acho que é isso, sobre a nossa responsabilidade com quem está do lado, na frente, atrás, em volta. E tem uma outra questão também que a gente tem visto, até falando de comunidade e da forma como se influencia, desinfluencia, que é o GC, né? Fazendo aí a tecla SAP, brincando aí, que é a forma onde o conteúdo desenvolvido aí, gerado pelo usuário. Queria um ponto de vista de vocês aí, nesses minutinhos finais que a gente está tendo também. Como que vocês têm visto isso? E se sobrar um tempinho, dá para a gente fazer uma pergunta, acredito eu aqui. Eu acho que, assim, o GC, né? É muito curioso como notícia velha reempacotada gera buzz, né? O GC vem de User Generated Content, conteúdo gerado pelo usuário, que na chamada revolução digital era o conteúdo de fã,
Né? Então, assim, eu sou a marca, faz aí uma fan art, eu vou levar isso para a minha comunicação, vamos pensar juntos uma forma de impactar novas audiências. Agora, o que a gente vê no mercado nesse momento, pensando no GC, é um movimento de pessoas que têm se organizado para tentar entrar na Creator Economy e, para isso, passam a produzir conteúdo de forma gratuita para marcas, na esperança de que esse conteúdo vingue e vire no futuro uma parceria, uma campanha. O que é problemático desse cenário, e aqui como estamos entre colegas, né, equipes de agência, para a agência, para as equipes de relações públicas, pode parecer interessante, porque você pulveriza a sua comunicação, então eu entrego press release para todo mundo, media kit para todo mundo, tem uma estratégia de conseguir vários pontos de contato com a audiência. Do outro lado, tem um cara que vai pensar formas de construir um conteúdo para conversar com aquela marca, nutrindo uma esperança sem ser remunerado para isso, né? E uma esperança de que no futuro vai fazer uma parceria formal, sendo que tem uma galera já fazendo parceria formal com a marca, né? Então a marca já está bem resolvida nesse aspecto, né? Então acho que é interessante a gente pensar em capital reputacional para as marcas nesse sentido. Será que vale a pena também pulverizar conteúdo nesses termos e trabalhar com um monte de criadores de conteúdo que às vezes não está alinhado ao que a marca espera? Acho que esse é um ponto importante, né? Eu pulverizo, mas eu não controlo mais. Meu produto está ali circulando na cara de um publi, que ainda não é publi, é simplesmente conteúdo criado por usuários comuns, mas está ali, né, uma marca associada a um criador. Então, acho que é um ponto que a gente precisa... Tá acontecendo movimentos no finado e ressuscitado Twitter, enfim. Isso era o lugar em que as convocações aconteciam. Então, acho que, enfim, fica um ponto para a gente pensar, né? Será que é, de novo, a Creator Economy que a gente quer ver? Não sei. E eu acho que isso é ruim para a própria marca, porque você não sabe o histórico daquela pessoa, o que ela está anunciando o seu produto, fazendo ali como se fosse uma parceria, ou seja, a marca acredita no conteúdo daquela pessoa, só que você não sabe quem é aquela pessoa, você desconhece. Você pulverizou tanto ali, que às vezes você pode estar fazendo, uma pessoa está fazendo publicidade da sua marca, né? E não necessariamente ela vai de acordo com os valores daquela marca, ou vice-versa. Fora que você cria um sonho numa pessoa que não necessariamente vai existir, né? Eu acho que quando é orgânico, eu consumo essa marca, eu amo essa marca, eu quero criar uma conexão com essa marca porque eu quero, aí é legal. Agora, você criar expectativa naquele usuário de que um dia vai acontecer uma publicidade, uma parceria, eu acho que chega a ser até desumano, porque você está lidando com sonhos, né? Eu confesso que quando a gente estava ali atrás conversando, eu vi vocês falando o GC, eu abri o telefone e pesquisei o termo rapidinho para entender do que a gente estava falando. Mas uma coisa que me chama a atenção, e até pode me ajudar se é isso mesmo, mas basicamente é meio que uma mudança de intenção na cabeça das pessoas, porque antigamente, há, sei lá, 7 anos atrás, né, o lance das, entre aspas, blogueiras foi exatamente, as pessoas usavam os produtos e assim chamavam a atenção da marca, mas como não existia essa economia, elas não estavam fazendo aquilo para conseguir um contrato. Elas estavam mostrando, isso aqui é o que eu uso, é isso aqui que eu gosto e tal. Então, quando eu vejo essa intenção, a intenção da marca vindo antes da criação do conteúdo, é que nem quando eu ouço alguém falando, meu sonho é ser famoso. Mas ser famoso por quê? Né? Porque a gente está mirando na consequência e não na ação, né? Então, eu acho que, no mínimo, não é saudável. Mas aí é contigo. No máximo também, né? Muito bom. Existe assim, é perigoso, porque há um sucateamento de mão de obra, e a gente tem que prestar atenção nisso, e por isso que, quando você trouxe, Zaf, a questão de capital reputacional, eu acho que é o que mais a gente precisa observar, né? Como profissionais que estão orientando as marcas e como consumidores. Eu vou consumir de uma marca que faz parte desse movimento que sucateia a mão de obra? Ignalda, mas é coisa do mercado, sempre foi assim. Tem um monte de coisa que sempre foi assim e hoje a gente descobriu que é equivocado, que é crime, né? Então, não é sobre sempre foi assim, é como que nós podemos mudar esta lógica. Porque se tem criador de conteúdo recebendo o produto
para fazer conteúdo para a marca na esperança de ter um contrato, a gente está se aproveitando, sim, de uma mazela social, que é a falta de oportunidade, para poder... Está gritando aqui, gente, zerou. Para poder fazer o mercado rodar. A que custo? Então, acho que a gente precisa observar essa possibilidade como um movimento, um contramovimento, e que vai sucatear e que ninguém vai... Não se lucra quando a gente tem o sucateamento, né? A gente tem aí um comportamento que pode ser mudado a partir também do movimento consumidor. Mas eu acho que a gente precisa falar mais sobre isso para que as pessoas olhem, quando olhar para isso, vários influenciadores fazendo uma publicidade de uma... Pegar e observar, isso aí será que foi pago? Lembrando que se receber o produto de graça de uma marca para produzir conteúdo, é publicidade, o CONAR, a regularização é que é uma relação comercial, pago ou não, é uma publicidade. Então, isso tem que ser medido, tem que ser observado, e a gente tem que fazer tem que passar vergonha. Tem que mexer com a reputação da marca. Daria para a gente ficar aqui, acho que o dia inteiro, entrando em todos esses temas, né? A gente tentou ir juntando um pouquinho. Eric, dá para a gente fazer uma perguntinha? Então, a gente vai pedir só uma pergunta, se possível, uma bem abrangente, para que todo mundo converse aqui, e a gente bate o papo para a gente sair, tá bom? Ali, ó, tem uma. Bom dia, eu me chamo Ítalo. A gente tem visto e vivenciado no Brasil um processo de desindustrialização. Muitas empresas e fábricas têm fechado e desempregando milhares de pessoas. E, atualmente, o Brasil é um dos recordistas no número de influenciadores digitais. Vocês acham que esses dois eventos estão relacionados? A falta de espaço no mercado de trabalho tradicional impele numa demasia de número de influenciadores digitais? Bom, eu acho que é possível, sim, mas eu acho que essa vontade de todo mundo trabalhar como influenciador digital, ela existiria independente de qualquer coisa, porque é muito atrativo, né? Ainda mais para quem está de fora e não vive o dia a dia, é muito atrativo, porque é perfeito, né? Tu só está vivendo e está sendo pago para viajar ou coisas assim. Então, ela realmente parece ser um sonho. Ela é muito legal mesmo, na real. Né, porque eu trabalho desde os meus 6 anos de idade com música e tal, mas financeiramente não dá para comparar, assim. E assim, eu venho de uma banda que tem um relativo sucesso, mas eu nunca consegui juntar nada, e só trabalhando com isso que eu consegui. Então, realmente muito atrativo, é quase surreal. As consequências também, principalmente mentais, são também surreais, são muito grandes. Mas eu acho que, independente de qualquer coisa, o fato de que literalmente qualquer pessoa com acesso à internet é um influenciador em potencial, né? E tu não necessariamente precisa de um preparo para isso, né? Não é uma profissão que tu precisa passar uma vida inteira estudando. Não existe, ou talvez eu não saiba, mas eu nunca ouvi falar da faculdade de influenciador digital. Então, é uma parada que tu simplesmente pode ser. Às vezes tu tem só uma coisa interessante, uma habilidade, um conhecimento, e com aquilo tu consegue construir uma vida e uma segurança para ti e para tua família que, meu Deus, teria que ser um CEO de alguma coisa para conseguir. Então, realmente uma profissão muito atrativa, muito atraente, e eu acho que, independente de qualquer situação econômica ou desse tipo, as pessoas ficam muito tentadas a entrar nesse mercado, e é muito compreensível. E a gente fala sobre sonhos também, né? Principalmente nas periferias, as pessoas têm um sonho de comprar uma casa para a mãe. Então, antigamente, a pessoa, como a colega falou, as crianças queriam ser jogadoras de futebol, hoje querem ser influenciadoras digitais, ou jogador de futebol, ou MC. Né? Ampliou um pouquinho assim, mas o influenciador digital, principalmente por conta do que a gente vê, ele tem a vida perfeita, né? Pelo menos o que mostra no Instagram. No backstage é outra coisa. Mas eu acho que quando uma pessoa ela está desempregada ou perde uma renda que era fixa,
ela vê ali uma luz no fim do túnel e talvez use isso como um passo mais rápido ali de chegar e conquistar alguns sonhos. Maravilha. Assim, sem querer me meter de novo, mas é que para mim foi uma coisa muito louca, porque eu comecei a trabalhar muito mais com a internet a partir da pandemia, que foi o meu pavor, né? A minha vida, minha profissão necessita de aglomeração, né? A vida inteira trabalhando com música desde que praticamente que eu nasci. E de repente eu disse, o que eu faço para pagar minhas contas? Porque realmente é um negócio que do nada eu estava ali vendo uma perspectiva de 2 anos sem nenhuma grana entrando, né? Então, para mim também me estimulou muito, eu me forcei até a focar mais na produção de conteúdo exatamente por causa disso, porque eu disse, cara, para onde eu corro agora? E a questão da influência, eu sei que o tempo acabou, mas a questão da influência é que assim, ela é democrática. Qualquer pessoa pode ser criador de conteúdo. Um grande exemplo, a primeira criadora de conteúdo que eu trabalhei é a Pequena Lô. Ela estourou na pandemia, a gente descobriu ela na pandemia, uma pessoa PCD, talentosíssima, maravilhosa, engraçada, mas nunca tinha tido uma oportunidade. Na pandemia, ela fez alguns vídeos para o TikTok, começou aquele boom, e aí ela teve realmente a visibilidade. Então, são pessoas que, às vezes, estão escondidas pela sociedade, estão nos guetos. Então a gente vê muitas pessoas com PCD, a Leandrinha é uma delas também, que veio e está conquistando o público. E que com a influência, ela atinge, e a internet, ela atinge a pessoa, uma que está no Nordeste, uma que está no Sul, uma que está no Noroeste, que não está naquela comunidade dela, onde ela era desprestigiada. Então, eu acho que isso também traz um pouco mais de luz no fim do túnel para essas pessoas. Lembrando que o Brasil, há 8 anos, já lidera o ranking de população, de comunidade que mais consome internet, gente. Então, que mais consome esse conteúdo. Então, ter mais influenciadores é um movimento meio que natural desse mercado, independente dos desempregos que nós sempre tivemos. É um movimento que já é natural. Agora, esse movimento ele tem a ver com as questões sociais do Brasil, né? Se a gente tivesse mais entretenimento em algumas regiões do Brasil, ou se tivesse equalizado todos os acessos em todos os lugares, talvez a gente não consumisse tanto esse conteúdo. Porque o que acontece é que o conteúdo virou babá, o conteúdo virou professora, o conteúdo virou psicólogo, psicoterapeuta, o conteúdo virou um monte de coisa. Por quê? Porque existe um vácuo social e que deveria ser suprido pela sociedade, pelo governo, enfim, por tudo. Então, assim, nós somos um país colonizado, que ainda vivemos várias mazelas, várias desigualdades, e essas desigualdades acabam ganhando capilaridade aonde se tem oportunidade. Então, hoje, a internet é um espaço democrático, entre muitas aspas, porque se você vai numa comunidade quilombola, às vezes a internet ainda é a rádio, tá? E aí ela tem mais dificuldade, mas eles estão podendo ter a possibilidade da comunicação, do protagonismo na primeira pessoa. Ele deixa de ser o objeto para ser o sujeito da ação, que eu acho que era uma grande vontade do nosso povo, era ser sujeito da ação, não ser mais somente um objeto de estudo. Então, esse movimento, Ítalo, ele se deve muito mais pelas nossas questões sociais, como um todo, do que por esses acontecimentos econômicos, sabe? Então, que nós possamos ser um país que possamos dar possibilidades e oportunidades de forma mais equânime para ter outros lugares para a gente ocupar, que não seja somente ou com tanta voracidade a rede social. Maravilha, gente. Quero agradecer. Maravilha, quero agradecer, então, aqui a participação de todo mundo, com muitas informações e muitas ideias aí que contribuíram. E é isso, então, bom evento para vocês. Continuem aqui, que tem muita coisa boa. Obrigada, gente. Até mais.